A paz do Senhor, irmãos, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, juntamente para aprender juntos, né? Estamos para aprender sobre a lição da Escola Bíblica. Hoje, a lição 4. Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Para quem está assistindo a primeira vez, sou o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem, prestando um auxílio àqueles que querem aprender mais da Palavra de Deus. Na lição de hoje, que Jesus é superior a Josué, tá? E também ele é o meio de entrar no repouso de Deus. Nosso texto áureo tem Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. A verdade aplicada disse: o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. A nossa leitura bíblica está em Hebreus 4, versículo 1 ao 13. Por favor, leia aí calmamente no teu lar. Nós já vamos para os objetivos. Tá? O objetivo geral da lição é demonstrar que Jesus é superior a Josué na mensagem no provimento de repouso e no provimento de repouso para o povo de Deus. E os objetivos temos: mostrar que a mensagem de Jesus é superior à de Josué, no primeiro tópico. No segundo, mencionar a provisão de um descanso superior ao de Josué. E no terceiro tópico, apontar a superioridade da orientação de Jesus em relação a Josué. Vamos então para a introdução. Na introdução, vemos o seguinte: a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, é retratada como um tipo de Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e a Josué. Tá? Então, logo nós já vamos com esse pensamento entrar na lição. O que Josué fez, tá? Moisés e Josué, né, fizeram conduzindo o povo a Canaã, isso que retrata, tá, um tipo, né, daquilo que Cristo tem para nós. Você vê uma figura onde o texto bíblico nos diz que 12 espias foram ver a terra, espiar a terra de Canaã, e voltaram carregando cacho de uva. 2 homens carregavam um cacho de uva, provando que Deus dissera a verdade. Tá? E isso na terra de Canaã. Isso seria um tipo daquilo que Cristo tem para nós, algo que não subiu à nossa mente. A incredulidade, diz ainda, é a desobediência somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse a promessa de Deus em sua plenitude. A única forma de voltar para a corrida e completar o percurso entrando no descanso de Deus era observando a sua palavra. Olha só, meu amigo, ou meu irmão, 3 coisas importantes aqui. A incredulidade, tá? Ou seja, crer ou não crer, a desobediência, tá? E a falta de ânimo ou a impaciência. Em Números nos diz que o povo ficou impaciente com Deus, tá? Porque não criam, tá? Porque não criam que Deus cumpriria a sua palavra. Então, a nossa crença, tá? Aquilo que cremos, provoca um estado na nossa pessoa. Se eu creio, dá um estado de ânimo. Se eu não creio, me dá um estado de desânimo. E quando eu creio, de fato, eu obedeço. O crer me impulsiona para a obediência. Amém? Tá, vamos ter isso em mente nesta lição. Tá, o que o autor de Hebreus vai enfatizar para nós. Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. No primeiro tópico, então, do ponto 1, vamos ver uma mensagem que deve ser recebida pela fé. A segunda questão, uma mensagem que se fundamenta na obediência. E, em terceiro ponto, veremos uma mensagem que conduz à contrição.
Vamos já para o primeiro subtópico, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Hebreus 4:1, tá, o autor, tá, ele inicia sua argumentação afirmando: portanto, tendo nós sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pereça ou que pareça ter falhado. Eu quero que você perceba a palavrinha portanto, né, que dentro da nossa gramática portuguesa seria uma conjunção. E isso está apontando para o capítulo 3, tá? É um capítulo anterior para ser visto, porque o portanto é uma ponte entre o anterior, tá? Entre o capítulo anterior, que seria o 2, aliás, o 3, né, com esse capítulo que estamos estudando, o 4. Onde já foi citado várias vezes os Salmos 95. Salmo 95, dos versículos 8 ao 15 de Hebreus 3, foi citado várias vezes. Então o autor dos Hebreus está dizendo, depois que nós vemos esses pontos anteriormente, agora é importante que atentemos para a promessa, tá? E temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque no versículos 8 ao 15 nós vamos perceber que ele fala sobre que o povo de Israel teve as promessas e falharam. Então aqui o que vai fazer no capítulo 4? Ele vai ampliar aquilo que já falou anteriormente. Bom, vamos ver aqui quando diz, promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Então, 3 palavrinhas para nós observar. Temos a promessa, tá? Nós que temos a promessa, né, de entrar no seu descanso. Nós temos a promessa igual eles tiveram a promessa. O povo de Israel no deserto, ou o povo de Israel em si, eles tiveram uma promessa, tá? A promessa era que Deus lhes daria Canaã e lá em Canaã lhes daria descanso. Nós também temos uma promessa, tá? Essa promessa se refere ao assim diz o Senhor, tá? A palavra dirigida para aquele povo. Agora diz, temamos em não cair no mesmo pecado de que é a incredulidade, tá? Lembra que no capítulo 3 ele vai deixar claro que o povo morreu no deserto porque não creu. Então o autor diz, temamos. Ou seja, não basta ter a promessa. Você pode ter a promessa, eu posso ter a promessa, mas isso não é garantia de entrar ou desfrutar a promessa. Porque Israel, aquela geração que saiu do Egito, tinha a promessa de entrar na terra prometida. Mas no meio do caminho eles descreram e por causa disso morreram no deserto. Então o autor dos Hebreus disse, a semelhança deles, cuidado para nós não cairmos na incredulidade, na descrença. Ou seja, diz assim, há risco de falhar. A expressão falhado no texto pode ter sido emprestada dos esportes da arena, que o autor faz muita citação nisso. Dá a ideia de ser deixado para trás na corrida e falhar em alcançar o objetivo. Ou seja, é necessário perseverança na carreira proposta. Se não houver perseverança, vai ficar para trás. Ou seja, vai falhar em alcançar o seu objetivo. Amém? Então o versículo 1 já nos deixa claro neste contexto, que nós deveremos atentar para a promessa, mas com muito temor, tá? Perseverar na promessa ou na caminhada. O evangelho, disse o texto, foi anunciado para eles. Agora, veja, quando fala do evangelho, nós temos que ir para a raiz que é da palavra no grego, que é as boas novas. Às vezes, quando falamos evangelho, parece que estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? E não está se referindo a isto o autor de Hebreus.
Ele está dizendo a boa notícia que Deus deu a Israel, tá, no deserto. O que Deus disse? Está aí em Deuteronômio 12, versículo 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Veja, este era o evangelho para eles. Esta palavra era a boa notícia para eles. O desejo de Deus é atravessar eles no Jordão, atravessar eles, ou estar com eles por toda a caminhada até que eles habitem na terra prometida, onde Deus disse: eu vou dar um descanso para vocês. Essa era a promessa, tá? Essa promessa foi cumprida literalmente nos que creram. Josué, capítulo 22, versículo 4, disse: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Veja, então Josué está dizendo: Deus cumpriu o que havia prometido, tá? Aqueles que creram, tá, entraram no repouso de Deus, ou seja, entraram na Canaã que Deus lhe prometera. E entre eles, eu creio que você lembra, Josué e Caleb, lembra disso? Né? Josué e Caleb foram os que manifestaram fé. Muitos crentes do antigo pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que se poderia esperar então dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito? A implicação é que entre os israelitas no deserto, os que creram, ou seja, obedeceram a palavra de Deus, tá? Entre eles, Josué e Caleb, e entraram na terra prometida. Veja só. Então, quando o autor está dizendo que muitos pereceram no deserto, aqui está colocando como exemplo os israelitas, tá? Os israelitas que crerem, igual a Josué e a Caleb, tá? Creram, obedeceram a palavra e entraram na terra prometida, tá? E nós que creram, se cumpriu aquilo que Deus disse. Veja aqui no texto bíblico, Hebreus capítulo 4, versículo 3, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, entramos no descanso, tá? Então aqui a questão é crer. Na parte 2 temos assim, uma mensagem que se fundamenta na obediência. A razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus, disse o texto: aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Agora, aqui cabe uma observação que obediência ou desobediência são causas, tá? A questão que tem algo a mais por trás. O que é que me faz desobedecer ou o que é que me faz obedecer? É a minha fé, é a minha crença. A palavra desobediência no grego, apeideia, é a manifestação ativa da incredulidade. Paulo usa em Efésios 2:2 dizendo: os filhos da desobediência. Nesta palavra são pessoas que não creem naquilo que Deus disse e por isso desobedecem. Entre aspas, o crente, né, quando não crê, age da mesma forma do incrédulo. Então, ou seja, mesmo que eu diga que eu creio, que eu sou cristão, mas se eu desobedecer aquilo que Deus está dizendo, eu estou dizendo, de fato, eu não creio. Tá? Porque crer, a minha crença me movimenta para o lado naquilo que eu creio. Ou seja, se eu creio na palavra de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Se eu creio naquilo que meus sentidos naturais dizem, ou o mundo diz, ou o diabo diz, eu vou nessa direção. Tá? Os sentidos naturais às vezes nos enganam. Satanás trabalha muito com nossos sentidos naturais.
Lembro sempre Adão e Eva. Adão e Eva creram no que o inimigo disse e por isso fizeram a vontade do inimigo. Agora, quando eu faço isso, o que estou dizendo? Eu não creio no que Deus disse. Tá? Isso seria a questão da incredulidade. Então, a mensagem de Deus se fundamenta na obediência. O autor de Hebreus usa essa palavra novamente, quando alerta o crente a não cair no exemplo da desobediência. Ou seja, a mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. A obediência é a prova do que eu creio ou não creio. Na parte 3, nós vemos aqui uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos, abertos. Diz o texto: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui em Hebreus, como em outros lugares, é o homem e não Deus que endurece o seu próprio coração. Aí nós teríamos vários textos que às vezes parecem discordar disto, tá? Mas rapidamente esclarecendo, quando alguns textos nos dizem que Deus endureceu o coração, tá, de alguém, como podemos citar o caso de Faraó, tá? Nós fazendo uma exegese dessa palavra, desse texto, podemos ver que dentro do hebraico está dizendo que Deus deixou permanecer duro. Ou seja, o ser humano já tem seu coração duro e Deus não força para amolecer esse coração. Tá? Deus dá oportunidades, Deus mostra suas obras, suas ações, seus milagres, mas a decisão é com o homem. E então aqui o autor está nos dizendo isto, então o autor aos Hebreus. É o homem e não Deus que endurece o seu coração. Vamos lá para a parte 2. Jesus proveu um descanso superior ao do Josué. Tá? Quando nós vemos uma terra, né, muito linda, uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida, tá? E nós desejamos isso, tá? O autor dos Hebreus, tá? Ele nos está dizendo: olha, Deus vai mais além. O que Deus tem é além de uma terra natural, tá? Onde você possa comer leite ou mel. Há algo superior. Então vamos ver aqui no primeiro subtópico um descanso total, depois um descanso real e uma mensagem que conduz à a contrição, certo? Amém? Uma mensagem que conduz à contrição. Bom, um descanso total. Hebreus 4:7 disse: hoje, dizendo por Davi, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Perceba que o autor está citando o Salmo 95. E ao citar o Salmo 95, o autor não está afirmando que Josué não lhes deu descanso. Nós já vimos isso em Josué 22:4, que já houve o descanso. Mas também quero dizer que não há contradição, tá? Porque o texto diz: se hoje ouvirdes, né? Hebreus 4, versículo 7, diz: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Tá? Então, aqui o autor está nos mostrando que, apesar de Josué lhes ter dado um descanso terreno, tá? Um descanso na terra prometida, tá? Conforme ele mesmo, Josué e Caleb, entraram nessa terra de descanso, todavia, tá? O descanso que Deus deseja para o seu povo transcende, vai além do temporal e alcança o eterno. Olha só, o povo, tá, poderia desfrutar, tá,
o descanso de Deus mesmo no deserto. Isso é importante. Tá? O autor aos Hebreus está nos dizendo para nos perceber algo que o povo lá não percebeu. Mesmo no deserto, eles poderiam descansar em Deus. Por quê? Porque não são as circunstâncias que devem nos dizer se descansamos ou não. Vamos ler de novo. Hoje, dizendo por Davi: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, nós os que cremos, diz o versículo 3, entramos no descanso. Tá? Nós os que cremos, entramos no descanso. Perceba, meu irmão, que não são as condições, tá? Se você está no deserto, se não está, tá? Não são as condições que devem provocar a paz na tua vida, mas sim o assim diz o Senhor. Não são as condições, é o que assim diz o Senhor, é o que nos traz a paz. Tá? Isso deve provocar a paz em nós. Eu quero te dar um exemplo que acontece com Paulo. Em Atos 27, versículo 22, 23 e 24, diz assim Paulo: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Neste contexto, se você ler Atos capítulo 27, você vai perceber que Paulo estava numa situação de perigo, de vida e morte. O texto bíblico diz que a um determinado momento parece que ninguém vai escapar, o barco vai afundar, as ondas estão batendo no barco, está se quebrando o barco, mas um anjo do Senhor vem e traz o assim diz o Senhor para Paulo. E quando Paulo escuta esta palavra, ele se anima. Olha só o que estou dizendo, tá? Olha o que o texto bíblico está dizendo. Não parou, tá, a tempestade, não parou as ondas, a chuva estava aí, o barco está se quebrando, mas o assim diz o Senhor provoca no coração de Paulo o ânimo. Paulo disse: agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Então não são as condições externas que determinam se eu descanso ou não descanso, se eu tenho paz ou não tenho paz. O que determina a minha paz é aquilo que Deus disse. Então Paulo disse: porque o anjo de Deus esteve comigo dizendo, tá? Isto é importante, tá? O anjo de Deus disse: ninguém vai perecer, então eu já tenho paz no coração. O autor aos Hebreus nos está dizendo justamente isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, tá? Então é essa palavra, tá? É a determinante, tá? Quando eu creio nessa palavra, aí eu tenho um descanso total. Descanso total por quê? Porque não são as circunstâncias que determinam que eu esteja em paz ou não, mas aquilo que diz a palavra de Deus. Vamos lá, um descanso real. Quando o autor de Hebreus cita o Salmo 95, quando diz hoje, né, se ouvires a sua voz, não endereçais o vosso coração, ele torna sua promessa disponível hoje. E dentro do grego, esta palavrinha hoje está no tempo perfeito, ou seja, ela é permanente, tá? Hoje é o tempo de abraçar a oferta graciosa da salvação. Os crentes, por causa da fé firme, entram no descanso de Deus, que é um estado espiritual de estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, quando o autor disse se hoje, tá, ouvir a sua voz, é hoje mesmo, hoje. Este dia que você está ouvindo a palavra, tá, que você está me ouvindo, o descanso de Deus está disponível para você. A promessa está disponível para você.
Você crê na palavra, então você entra na presença de Deus, ou você fica na presença de Deus. E quando nós estamos na promessa de Deus, né, então nós habitamos na presença de Deus, nós entramos no descanso de Deus. Só ampliando um pouquinho mais, eu sei que você já conhece, mas veja o que o Salmo 91 disse: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja, primeira questão é habitar no esconderijo do Altíssimo. Tá? Ou seja, quando eu estou na presença de Deus, aí o poder de Deus, veja, quando eu habito na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ou seja, todo o poder de Deus se manifesta. Então, antes de eu querer desfrutar do poder de Deus, eu tenho que desfrutar do descanso de Deus, de estar habitando na presença de Deus. Amém? Então, vamos para frente. Um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, ele foi temporário. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Na vida por vir, nós experimentaremos o descanso de Deus totalmente, pois então teremos entrado num descanso que é eterno. Claro, aqui o autor, ele nos está mostrando que cuidado com que nós também caiamos no erro de tentar viver aqui nesta vida, né? Agora eu sou crente, estou descansando em Deus, aceitei Jesus, está tudo ok. Está dizendo, não se esqueça, tudo que Deus te dá aqui é temporário, tá? O prazer, a alegria final está lá no céu. Existe algo melhor que isto. Abraão testificou isso, tá? Por isso foi peregrino. Ele percebeu que por mais que tomasse posse da terra prometida, mas como homem desfrutaria a terra prometida, Canaã, 100, 120 anos, né? Ou quantos anos ele vivesse. Tá? Hoje, por exemplo, se Deus nos abençoa com a prosperidade, amém, poderemos desfrutar a prosperidade, mas talvez até os 80, 100 anos, uma hora nós morremos. Ou seja, isto é temporário. Agora devemos aprender a desfrutar também a vida eterna já aqui, ou seja, a presença de Deus. No ponto 3 diz: Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Aí nós vamos ver sobre uma palavra viva, uma palavra eficaz e uma palavra penetrante. Vamos lá, uma palavra viva. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, mas não lhe deu ouvido. Nós citamos Deuteronômio 12:10 adiante, quando nos diz o texto que Deus prometera. Ou seja, Moisés e Josué falaram a palavra da parte de Deus. Isto é o Evangelho, as boas novas. Agora, a própria palavra encarnada estava falando. Olha só, antes eles tinham o assim diz o Senhor. Tá? A palavra falada, agora aqui é a palavra encarnada falando. Isso é importante. Se eu crer, ou seja, o povo que creu, tá? Naquilo que Moisés disse, Josué disse, desfrutaram dos benefícios. Quem não creu também sofreu as consequências. Agora eu tenho a palavra revelada, o verbo encarnado, Deus ou a segunda, né, pessoa da Trindade, ele se fazendo carne, nos falou diretamente e provou que é possível crer no que Deus disse. Então, agora a questão é bem mais séria. Ou eu creio ou não creio, tá? Isso vai trazer consequências gravíssimas. Uma palavra eficaz. Além de viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, produz resultados. Diz o texto, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva,
e que permanece para sempre. Então, quando eu creio nesta palavra, que é viva, ela produz resultados, ela é eficaz. O crer ou não crer determina o resultado positivo ou negativo. É uma palavra eficaz. Veja, diz Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Os que creram entraram na terra prometida, os que não creram morreram no deserto. Deus, quando Ele fala algo, Ele fala sério. E por isso nós devemos ter cuidado. Quando Ele diz uma palavra, essa palavra sempre vai trazer resultados. E essa palavra, se eu creio, me beneficia. Se eu não creio, ela determina a minha condenação. No ponto 3, vamos ver uma palavra penetrante. Ela possui, a palavra, um grande poder de penetração, não fica na superfície, mas vai até o centro do ser. Hebreus 4:12 diz: mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, esta palavra, ela é tão penetrante, essa palavra, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. E só a palavra penetra a esse ponto. Ou seja, Deus sabe quando eu creio e quando eu não creio. Deus conhece, essa palavra, ela tem efeitos penetrantes, profundas na vida dos que creem. Os israelitas falharam por não ouvir as palavras de Moisés e Josué. E os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder a esta palavra. Isso é importante. Nós já temos provas, o que provoca a descrença. Não precisamos experimentar as derrotas da descrença. Esses exemplos são suficientes para mostrar que vale a pena crer no que Deus disse. Olha, eu vou ver se dá. Não, já está claro. Não precisa você experimentar. Creia, e se beneficie daquilo que Deus tem para você. Concluindo, nós vemos que a palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida, Todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos circunstâncias adversas. O problema, portanto, não é cansar, não é se cansar, mas permitir que os fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Veja, o problema, portanto, não é se cansar, Faltou a letrinha E, Não é problema se cansar, A questão é se eu vou deixar que esses problemas, as dificuldades, afetem a minha fé. Se eu tenho o assim disse o Senhor, mais uma vez lembrando do exemplo de Paulo, se eu tenho o assim disse o Senhor, isso é para mim o que determina o meu ânimo, a minha paz, o meu descanso, de espírito. Este é o verdadeiro descanso. Quando eu creio no que assim disse o Senhor, então eu descanso. Lembra que Deus disse para Paulo: ninguém vai perecer. E se você percebe, o barco foi quebrado, o barco afundou, mas ninguém morreu, porque o assim diz o Senhor vai além das circunstâncias. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão em Cristo, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se, compartilhe, beneficie a outras pessoas que estão também
precisando de ouvir uma palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima semana, assim Deus permitir.